Oi, gente. Eu sou a Perla, psicóloga e administradora aqui do canal. Eu recebi como sugestão aqui de vocês também para falar a respeito da minha transição de carreira, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história, resumidamente, e até o momento em que eu optei pela mudança. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando no supermercado como operadora de caixa, e no decorrer, né, do trabalho, eu acabei mantendo relacionamento com uma das minhas amigas de escola, que me falou sobre a oportunidade de bolsa para estudo em uma universidade, só que nessa universidade não tinha psicologia. Então, ainda assim, eu achei proveitoso, aproveitei a oportunidade, consegui uma bolsa em administração, estudei, fiz os 4 anos e aí consegui um emprego que me possibilitaria realizar o meu sonho, né? Que era de ser psicóloga. Comecei a trabalhar nessa instituição de grande porte, onde eu arrumei um emprego, né, a partir do curso de administração, e já lá dentro eu comecei a me conhecer como profissional, né? Foi uma grande oportunidade na minha vida, eu não tenho arrependimentos de ter adiado o meu sonho, né, em relação à psicologia, porque eu acredito que muito do que eu passei lá dentro formou o meu caráter como pessoa e também me deu uma estrutura, né, em relação ao profissionalismo. Tive muitas experiências lá dentro, experiências boas e também experiências ruins, infelizmente. Mas a vida não é linear, então faz parte, né? Você vai passar por coisas boas, por coisas ruins, e assim foi comigo, não foi diferente. Então, eu fiquei nessa empresa durante 12 anos. Os 3 últimos anos eu digo que foram os mais difíceis para mim, porque eu trabalhava numa área que era, vamos dizer assim, o último canal de reclamação do cliente. Então, ou era resolvido ali, caso não fosse resolvido ali, a única opção que ele teria depois seria entrar com processo contra a empresa. E no decorrer desses últimos 3 anos, eu passei por diversas situações no âmbito profissional. Eu acabei descobrindo que eu imaginava algo do departamento, né, que era que eu teria mais autonomia como analista e diversas outras ilusões, né, que eu tinha na minha cabeça na época, mas que não estava condizendo muito, né, com a realidade. Isso não é uma crítica, é só uma observação, né? Então, esses 3 últimos anos me marcaram muito. Eu já tinha começado o curso de psicologia, mas como todo mundo estava com medo daquele processo de sair de uma empresa onde eu estava durante muitos anos para mudar totalmente de profissão. Então, eu fui desencorajada de muitas formas por várias pessoas diferentes, né? Haviam pessoas que diziam, olha, depois dos 30, né, começar uma profissão nova é muito difícil, você não vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho, o psicólogo, ele para fazer um público, ele tem que estar 10 anos dentro, né, da profissão, precisa de muita divulgação. Então, assim, eu fui muito desencorajada, mas eu sempre acreditei. Gente, para você conseguir alguma coisa, o primeiro passo é você acreditar. Não espere que as pessoas te encorajem, que elas te deem uma palavra assim positiva, um encorajamento. Não fique esperando dos outros, né? O principal é você estar bem consigo mesma. E durante esses 3 anos, em relação a muita dificuldade que eu tive estando ali dentro daquele ambiente, eu acabei desenvolvendo a síndrome de burnout. Eu tenho como característica pessoal ser um pouco exigente. Então, assim, eu já estava numa área que exigia muito de mim e eu também exigia muito de mim. Então, era uma pressão dupla.
Era uma pressão dupla, né? Por parte da empresa e como característica minha mesmo, né? De querer fazer tudo corretamente, de querer atender prazo, de querer bater meta. Então, assim, quando você está dentro de um estabelecimento trabalhando, pelo menos assim, eu sempre fui uma pessoa focada. Então, eu tentava fazer o melhor, mas infelizmente não era sempre que eu tinha o melhor resultado daquilo. Pelo menos eu não tinha deixado de observar, né, a questão das metas nem nada. Mas muita dificuldade, dificuldades com colegas, as pessoas não entendiam. Eu tive uma mudança de humor também bastante grande naquele período. O fato de eu não estar fazendo aquilo que eu queria fazer, o fato de estar num departamento que eu acreditava que não era o que eu imaginei quando eu me candidatei à vaga, ver colegas, era um departamento onde tinha muito adoecimento por questões psicológicas, vários colegas afastados, alguns se afastavam e voltavam, outros se afastavam, outros se desligavam da empresa, e eu tive aquela mesma dificuldade que toda pessoa tem em relação à mudança. Então eu me via psicóloga, mas estava com dificuldade em passar por aquele processo para me tornar psicóloga. Belo dia fui desligada da empresa. Fui desligada da empresa, estava fazendo tratamento com a psicóloga, com a terapeuta, com o psiquiatra, tudo para superar todas as questões mentais que estavam atrapalhando, né, o desenvolvimento do meu trabalho e para conseguir seguir em frente. Enfim, continuei a terapia mesmo depois de desligada, né, até quando foi possível, e migrei para psicologia. Eu já atendia de final de semana, né, quando eu fui desligada dessa empresa. Então, eu já tinha começado a minha carreira trabalhando no fim de semana, atendendo as pessoas, já tinha um registro, já tinha tudo certinho. Então, só fui dando andamento, consegui me associar a uma amiga, alugamos uma sala, trabalhamos por ali por um período, até que mudamos de plano novamente, né? Ela queria ser mãe e eu queria absorver a demanda de pessoas no espectro autista, né? Tinha recebido a oportunidade, a proposta de trabalhar com pessoas no espectro autista, né? Em sua maioria crianças. Essa porta se abriu na minha vida, comecei a trabalhar bastante com crianças no espectro autista, fiz uma especialização em análise do comportamento aplicada, né, que é a ciência que direciona, né, o tratamento para as crianças especiais que têm esse transtorno. Me descobri aí como terapeuta também infantil, atendendo essas crianças, mas não deixei de lado a questão do atendimento dos adultos. Então, assim, se eu estou trabalhando com crianças e a maioria do meu público infantil está no espectro autista, então eu trabalho com análise do comportamento aplicada, que seria para desenvolver as habilidades que estão em déficit, né, no desenvolvimento delas. Agora, se eu trabalho com adultos, eu trabalho com psicologia positiva, né? E ao meu ver, a psicologia positiva, ela tem muito envolvimento em relação ao desenvolvimento pessoal. Então, acabei tendo acesso a vários conteúdos, né, diferentes, e essa é a abordagem que eu mais me identifico para trabalhar com adultos em diversas demandas, né? Demandas do dia a dia mesmo. Gosto muito, eu acredito que tem muito. É muito verdadeiro o trabalho na psicologia positiva, porque a ideia é fazer com que as pessoas desenvolvam habilidades emocionais, desenvolvam seu potencial, que elas tenham foco e dê ênfase naquilo de bom que a vida tem, naquilo de bom que elas têm nas suas características positivas, também para que elas construam emoções positivas e consigam superar, seja lá o que for que elas estejam passando. Então, se eu estou trabalhando com adultos, atendendo online, usando a psicologia positiva. E é algo que eu vejo de muito maravilhoso nessa abordagem, é o fato de você conseguir extrair da pessoa o melhor que ela tem.
Isso ajuda muito na superação. Não que eu seja contra as outras abordagens, tem abordagens maravilhosas, mas elas são específicas para outros tipos de situação, né? Eu leio, por exemplo, conteúdos do Freud, e Freud tem a ver com psicanálise, não tem a ver com psicologia positiva. Mas tudo aquilo que eu puder ler e tirar algo que seja possível acrescentar na minha abordagem, eu faço. Embora eu não aplique psicanálise, gente, não vamos misturar as coisas. Apesar de ler os conteúdos, de ter um conhecimento, eu acho que o ideal é você ter conhecimento de tudo um pouco dentro da sua profissão, né? Até porque se eu receber alguém, por exemplo, eu me tratava com a psicanálise, ele falar alguma coisa e eu vou ficar completamente sem entender do que ele está falando, fica um pouco difícil. Então eu gosto de conhecer todas as abordagens, mas na utilização e aplicação é psicologia positiva, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, puderem colocar aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz em esclarecer. Mas em relação à transição de carreira, a dica que eu dou é: invista no que você ama, que foi o que eu fiz, né? Eu não fiquei esperando. Investi naquilo que eu amava, mesmo estando no banco, eu poderia fazer um curso que tivesse a ver com aquela instituição, mas eu optei por seguir o meu sonho, não tenho arrependimentos, estou muito feliz. Quando você for fazer a transição de carreira, faça algo planejado, busque se conhecer melhor. Se você puder fazer uma terapia, investir em uma terapia, né, é bom para que você consiga se conhecer. Se você puder fazer um teste vocacional, tiver na dúvida, também é muito interessante, porque uma das causas de maior angústia que eu vejo hoje em relação às pessoas é a dificuldade que elas têm de descobrir o seu propósito, seja ele para a vida pessoal ou profissional. Então, busque meios de se conhecer e de fazer essa transição da forma mais tranquila possível. Então, se você estiver aí na dúvida, já começa a considerar, porque o sim na vida é muito claro. Então, se você está num lugar na sua vida profissional em que você tem dúvida, então já é motivo para você começar a buscar dentro de você uma saída, tá bom? Então, não se desencoraje pela opinião das pessoas, por idade, por tempo de curso. Você vai ouvir todo tipo de coisa, mas no fim, quem vai estar lá é você. Então, você precisa considerar aquilo que você sente, pensar nos vários fatores da sua vida, fazer um planejamento legal, porque você consegue. Eu consegui e eu tenho certeza que você consegue também. Espero que sirva, né, de encorajamento para as pessoas esse meu vídeo, que eu possa ter ajudado em relação a essa dúvida, né, que com certeza algumas pessoas, bastante pessoas ainda têm em relação às questões profissionais, tá bom? Então vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Até o próximo vídeo, pessoal.